Você já parou para pensar em quantas vezes Deus te protegeu de situações perigosas que você nem sabia que existiam? A Bíblia está cheia de histórias mostrando como Deus cuida do seu povo, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Mesmo nos momentos mais complicados, quando tudo parece estar desmoronando, a mão invisível de Deus continua agindo. É comum duvidarmos dessa proteção quando as dificuldades aparecem. Mas a verdade é que quando Deus é nosso protetor, nada pode realmente nos ferir. Ele está sempre agindo nos bastidores, guiando nossos passos e nos livrando de perigos que nem imaginamos. Neste vídeo você vai entender melhor como a proteção de Deus vai além do que nossos olhos podem ver. Ele nos guarda, nos guia e nos fortalece nas batalhas mais inesperadas. Cada ensinamento aqui foi pensado para fortalecer sua fé na proteção divina. E fique atento, porque o último ponto é o mais importante de todos. A natureza da proteção divina. Já se perguntou por que, mesmo nos piores momentos, você ainda está de pé? Mesmo nas tempestades da vida, parece que algo maior te mantém firme. Isso não é coincidência, é a proteção de Deus em ação. Essa proteção não é só evitar acidentes ou tragédias. Deus nos guarda de formas que muitas vezes nem percebemos. Ele está presente em nossas decisões, quando enfrentamos nossos medos e até nas pressões emocionais que nos afligem. Imagine a vida como uma estrada cheia de pedras e buracos. Deus não só nos dá calçados fortes para caminhar, mas Ele também remove algumas pedras do caminho e nos ensina a evitar armadilhas invisíveis. Como diz o Salmo 121, versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Isso nos mostra que Deus cuida daquilo que mais importa, nossa alma. Nosso coração. Deus age principalmente nas áreas mais profundas da nossa vida. Quem nunca passou por momentos de dúvida, incerteza ou crises emocionais que pareciam querer te derrubar? Nesses momentos, Deus está lá, protegendo nossa mente de pensamentos que poderiam nos afastar dele, nos dando discernimento para fazer a escolha certa e sabedoria para enfrentar as batalhas do dia a dia. Muitas vezes achamos que Deus só age quando vemos milagres visíveis. Mas e aquelas vezes que você se livrou de uma má decisão, evitou uma discussão que poderia ter roubado sua paz, ou foi poupado de um caminho perigoso? Essa é a proteção de Deus em ação. Proteção nas tempestades da vida. Já passou por momentos em que parecia que tudo ao seu redor estava desmoronando? A vida muitas vezes se transforma em uma tempestade, com ventos fortes que nos empurram para todos os lados. Mas há algo que nunca podemos esquecer. Mesmo na tempestade, Deus está no controle. Quando olhamos para a Bíblia, vemos a história de Jesus acalmando a tempestade, enquanto estava no barco com seus discípulos. Marcos, capítulo 4, versículo 39, conta que após uma grande tempestade, Jesus se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: "Cala-te, aquieta-te", e tudo se acalmou. O mais interessante é que antes do milagre, Jesus estava dormindo. Ele confiava tanto em Deus que não se preocupou com a tempestade. Essa história nos ensina que tempestades são inevitáveis. Mas a questão é como vamos reagir. Jesus nos mostra que, mesmo quando tudo parece fora de controle, podemos descansar em Deus. Proteção invisível. Quantas vezes você já mudou seus planos de última hora e só depois percebeu que essa mudança te livrou de algo pior? Pequenos atrasos, mudanças inesperadas de rota ou até aquela intuição repentina podem parecer coincidências, mas muitas vezes são livramentos de Deus. A Bíblia nos mostra essa verdade de forma clara no Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso significa que Deus coloca seus anjos para nos proteger de perigos que nem sequer conhecemos. É impressionante pensar em quantas vezes fomos poupados de acidentes por meros segundos de diferença, ou quantas vezes uma decisão aparentemente simples nos livrou de grandes problemas. Essa é a proteção invisível de Deus agindo. Podemos lembrar da história de Balaão em Números, capítulo 22. Balaão estava a caminho de encontrar Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. No entanto, no caminho, um anjo do Senhor bloqueia seu trajeto. Balaão não conseguia ver o anjo, mas sua jumenta sim. Essa intervenção divina nos mostra que muitas vezes Deus está agindo em nosso favor, mesmo sem percebermos. Essa proteção invisível também nos livra de escolhas ruins. Pense em todas as vezes que você se afastou de amizades ou oportunidades que, à primeira vista, pareciam boas,
mas com o tempo percebeu que poderiam ter te prejudicado. Deus, como um Pai amoroso, nos protege até de nossas próprias escolhas, guiando-nos por caminhos seguros. Assim como o salmista diz no Salmo 91, versículo 4, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa imagem de proteção é poderosa e nos lembra que, mesmo sem ver, Deus está nos cercando com sua segurança e cuidado. Proteção nas tempestades da vida. Todos nós, em algum momento, enfrentamos tempestades. Elas podem ser problemas financeiros, dificuldades nos relacionamentos, doenças ou crises internas. Mas é importante lembrar que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Um exemplo claro está em Marcos, capítulo 4, versículo 39. Jesus, durante uma tempestade, acalmou os ventos e as ondas com apenas uma palavra. O que aprendemos aqui é que, mesmo que as tempestades sejam inevitáveis, podemos encontrar paz e tranquilidade ao confiar em Deus. A fé de Jesus era tão grande que, enquanto seus discípulos estavam em pânico, ele descansava. Isso nos mostra que podemos encontrar descanso e paz em meio ao caos, sabendo que Deus está no comando. É como uma árvore no meio de um furacão. Os galhos podem ser sacudidos, as folhas podem cair, mas se as raízes forem profundas, a árvore permanece de pé. Assim, Deus nos fortalece por dentro para que possamos suportar as tempestades da vida. Ele não remove todas as dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 nos diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é a verdadeira proteção durante as tempestades, pois ela não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. A proteção divina nos detalhes da vida. Muitas vezes pensamos que a ação de Deus está limitada aos grandes milagres ou eventos extraordinários. No entanto, Deus age também nos detalhes, nos pequenos livramentos diários. Pode ser uma decisão aparentemente sem importância, que evita um grande problema no futuro, ou um desvio inesperado que nos salva de um perigo iminente. O livro de Salmos está cheio de promessas sobre a proteção de Deus. No Salmo 34, versículo 7, lemos: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa imagem de anjos nos cercando e nos guardando é um conforto profundo, nos lembrando que Deus está sempre cuidando de nós, mesmo quando não percebemos. Proteção contra a ansiedade e o medo. Você já se sentiu paralisado pelo medo ou pela ansiedade? Esses sentimentos, muitas vezes, parecem dominar nossa mente e nos afastar da paz. Mas mesmo nesses momentos, Deus oferece uma proteção especial, não apenas física, mas emocional e mental. A Bíblia nos encoraja a lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus, porque Ele cuida de nós. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é uma fuga dos problemas, mas sim uma paz que está presente mesmo em meio às dificuldades. Deus não promete que não passaremos por situações difíceis, mas nos promete que sua presença nos dará a paz necessária para enfrentá-las. Imagine sua mente como um campo de batalha, onde a ansiedade e o medo tentam tomar o controle, mas Deus nos protege com uma armadura de paz e serenidade que bloqueia esses ataques. Ele não permite que esses sentimentos nos derrotem, e ao nos voltarmos a Ele em oração, Ele nos cobre com uma paz que o mundo não pode oferecer. Isaías capítulo 41, versículo 10, nos conforta dizendo: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o tipo de proteção emocional que precisamos para não sermos consumidos pelo medo e pela ansiedade. Como um guarda-chuva que nos protege da chuva, Deus nos cobre com sua paz, impedindo que a ansiedade e o medo nos aflijam completamente. Mesmo que possamos sentir sua proximidade, esses sentimentos não têm o poder de nos atingir, porque estamos sob a cobertura divina. Davi e a proteção de Deus. Durante a perseguição. Agora, imagine viver constantemente em fuga, sabendo que alguém poderoso está tentando tirar sua vida.
Esse foi o cenário de Davi por muitos anos, antes de se tornar o grande rei de Israel. Ele foi perseguido pelo rei Saul, que o via como uma ameaça. No entanto, em meio a essa perseguição implacável, Deus o protegeu de forma constante e milagrosa. Em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 26 e 27, vemos um dos momentos em que Davi estava encurralado por Saul. Saul ia de um lado da montanha, e Davi e seus homens do outro lado, e Davi se apressava para escapar de Saul. E Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los. Mas veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. No momento em que parecia não haver saída, Deus interveio. Essa história mostra que a proteção de Deus não significa que não enfrentaremos situações difíceis, mas que Ele está sempre presente, pronto para agir em nosso favor no momento certo. Davi experimentou o medo, a solidão e a incerteza, mas mesmo assim permaneceu firme na sua confiança em Deus. Ele escreveu muitos salmos durante esse período, expressando tanto sua angústia quanto sua fé na proteção divina. No Salmo 57, versículo 1, Davi clama: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma confia, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Deus não removeu as dificuldades da vida de Davi, mas o protegeu e fortaleceu no meio delas. Davi nos ensina que, mesmo quando tudo parece desmoronar, podemos confiar que Deus está conosco, nos guiando e nos livrando. A proteção silenciosa de Deus. Muitas vezes esperamos que a proteção de Deus venha de maneira visível e milagrosa. No entanto, há momentos em que Ele trabalha de forma silenciosa, nos livrando de perigos que nem imaginamos. Um exemplo disso é a história de Esther. Quando Amã, um oficial do reino, conspirou para exterminar todos os judeus, Deus já havia colocado Esther, uma jovem judia, no palácio do rei. No início parecia que sua presença ali era insignificante, mas no momento certo, Deus usou Esther para salvar todo o seu povo. Esther, capítulo 4, versículo 14. Da mesma forma, Deus age em nossas vidas de maneira silenciosa, preparando o cenário para nos livrar de problemas futuros. Pode ser um pequeno atraso, uma mudança de plano ou até uma intuição que nos impede de seguir por um caminho perigoso. Essa é a proteção invisível de Deus em ação, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Proteção contra as tentações. Todos nós enfrentamos tentações em algum momento. Seja a tentação de fazer algo que sabemos que é errado, ou de tomar atalhos que parecem mais fáceis, mas nos desviam do que é certo. A boa notícia é que Deus nos protege e nos dá força para resistir a esses impulsos. Ele não apenas nos chama para resistir às tentações, mas também nos garante que nunca seremos tentados além da nossa capacidade de suportar. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, lemos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa promessa é poderosa. Deus conhece nossos limites e nunca nos permitirá enfrentar algo que não podemos vencer com a sua ajuda. Ele sempre nos dá uma saída, seja uma mudança de circunstâncias, uma força interior renovada ou a clareza de enxergar a tentação pelo que ela realmente é. Um exemplo claro disso está na vida de Jesus. Quando foi tentado no deserto por Satanás, Jesus usou a palavra de Deus para resistir a cada tentação. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Isso nos ensina que, assim como Ele, podemos vencer as tentações usando a verdade da Bíblia como nossa arma mais poderosa. A tentação pode vir de muitas formas, não apenas em grandes escolhas morais, mas também em pequenos atos do dia a dia. Pode ser a tentação de mentir, de ser egoísta ou até de ceder ao desânimo. Mas Deus nos protege dessas armadilhas. Ele não remove a tentação, mas nos equipa com a capacidade de resistir. A história de Daniel e a cova dos leões. Um dos exemplos mais inspiradores de proteção de Deus está na história de Daniel. Ele foi jogado em uma cova cheia de leões famintos por se manter fiel a Deus, recusando-se a adorar qualquer outro além do Senhor. Aos olhos humanos, sua morte era certa. No entanto, Deus interveio de maneira extraordinária. Em Daniel capítulo 6, versículo 22, lemos: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Deus não apenas protegeu Daniel de ser devorado, mas transformou aquela situação de perigo em um testemunho de sua grandeza.
O próprio rei reconheceu que o Deus de Daniel era poderoso e digno de ser adorado. Esse relato nos ensina algo profundo sobre a proteção de Deus. Ele não apenas nos livra do perigo, mas transforma situações mais desesperadoras em oportunidades para mostrar seu poder. Daniel confiou completamente em Deus, mesmo quando a morte parecia inevitável. Ele não lutou por suas próprias forças, mas descansou na certeza de que Deus estava no controle. Isso nos desafia a confiar da mesma maneira, sabendo que Deus está presente, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. A armadura de Deus. Em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, o apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus como um conjunto de ferramentas espirituais que nos ajudam a resistir aos ataques do inimigo. Essa armadura não é física, mas espiritual, e nos protege das tentações, das mentiras e dos ataques invisíveis que enfrentamos diariamente. Paulo nos exorta a nos fortalecer no Senhor e no poder de sua força, pois a batalha espiritual é real. Ele fala sobre o cinto da verdade, que nos mantém firmes na realidade de Deus, e a couraça da justiça, que protege nosso coração contra sentimentos de culpa e condenação. O escudo da fé é essencial para bloquear as setas inflamadas do maligno, pensamentos de dúvida, medo e desânimo que tentam nos afastar de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa única arma ofensiva, e com ela podemos refutar as mentiras do inimigo. A oração que Paulo menciona como parte final dessa armadura é o que ativa todas essas ferramentas. Orar é o que nos conecta diretamente a Deus, fortalecendo-nos para resistir e lutar contra qualquer adversidade espiritual. Proteção no deserto. Você já se sentiu perdido, como se estivesse atravessando um deserto em sua vida? Momentos em que parece não haver direção ou esperança. Todos nós, em algum momento, passamos por esses desertos, períodos de dificuldade, solidão ou incerteza. Mas a Bíblia nos ensina que mesmo nesses momentos, Deus está presente, nos protegendo e sustentando. Um dos maiores exemplos disso está na história do povo de Israel, que vagou pelo deserto por 40 anos após ser libertado da escravidão no Egito. Mesmo enfrentando a falta de água, comida e as duras condições do deserto, Deus nunca os abandonou. Ele os protegeu e proveu tudo o que precisavam para sobreviver. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4, Deus diz: "Eis que vos farei chover pão do céu." O maná, o pão celestial, foi a provisão milagrosa de Deus para alimentar o povo no deserto. Essa proteção não era só física, mas espiritual, pois cada vez que o povo dependia do maná, eles eram lembrados de que Deus estava com eles, cuidando de cada detalhe. Além disso, Deus os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Essas colunas não apenas davam direção, mas também protegiam o povo das condições extremas do deserto, o calor durante o dia e o frio à noite. Assim, como Deus guiou e protegeu os israelitas, Ele também nos guia em nossos desertos pessoais, nos protegendo dos perigos visíveis e invisíveis. Mesmo quando nos sentimos perdidos ou sem direção, o deserto pode ser um lugar de preparação. Foi no deserto que Deus moldou o caráter do seu povo, ensinando-lhes a confiar plenamente nele. De maneira semelhante, os desertos em nossas vidas podem ser momentos em que Deus nos ensina a depender mais dele, fortalecendo nossa fé e confiança. Deuteronômio capítulo 8, versículo 4 diz: "As tuas vestes não se envelheceram sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos." Isso mostra o quanto Deus cuida dos detalhes. Ele protegeu até as roupas e a saúde do povo no deserto. Não importa o quão árida seja a nossa jornada, Deus está atento a todas as nossas necessidades, grandes e pequenas. O cuidado contínuo de Jesus, o bom pastor. A metáfora de Jesus como o bom pastor é uma das imagens mais profundas de proteção que encontramos na Bíblia. Jesus nos cuida com a mesma dedicação que um pastor cuida de suas ovelhas, guiando-as, protegendo-as e as buscando quando se perdem. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz: "Eu sou o bom pastor." O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso nos revela o tipo de proteção que ele nos oferece. Não é apenas um cuidado superficial, mas uma proteção profunda, que envolve sacrifício e amor incondicional. O pastor conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, e quando uma se desvia do caminho, ele a busca e a traz de volta em segurança. Um exemplo claro disso está na parábola da ovelha perdida, em Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 7. Mesmo que apenas uma ovelha se perca, o
pastor deixa as 99 seguras para ir atrás daquela que se afastou. Isso nos mostra que o cuidado de Jesus é pessoal, individual, e que ele nunca nos abandona, mesmo quando nos desviamos. O Salmo 23, versículo 1, descreve esse cuidado de maneira belíssima. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo nos lembra que, sob o cuidado de Jesus, sempre teremos o que precisamos. Ele nos guia por caminhos seguros, nos protege dos perigos e nos oferece descanso em verdes pastos. Além disso, como bom pastor, Jesus nos protege das influências malignas e dos ataques espirituais. Em João, capítulo 10, versículo 10, ele nos diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Ele coloca a si mesmo entre nós e o perigo, enfrentando os lobos que tentam nos ferir, sejam eles medos, tentações ou pressões externas. O cuidado de Jesus também envolve paciência. Somos como ovelhas, muitas vezes confusas, distraídas e resistentes. Mas o bom pastor nunca desiste de nós. Ele nos busca quando nos afastamos, nos carrega em seus ombros quando estamos fracos e sempre nos acolhe de volta, oferecendo seu amor e proteção. Esse cuidado não se limita a esta vida. Em João, capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso significa que a proteção de Jesus não é temporária, mas eterna. Sua mão está sobre nós agora e para sempre, nos guiando até a eternidade. A proteção de Deus é abrangente e poderosa. Ela vai além do que podemos ver ou compreender. Ele cuida de nós nos desertos da vida, nas tempestades, nas tentações e nos momentos de desespero. Sua presença é constante, seu cuidado é real e sua proteção é perfeita. Quando confiamos em Deus, podemos caminhar com confiança, sabendo que Ele nos guia por caminhos seguros, nos livra dos perigos e nos sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis. Seja através de milagres visíveis ou do cuidado silencioso, Deus está sempre conosco. Portanto, da próxima vez que você enfrentar dificuldades, lembre-se, você nunca está sozinho. Deus é o seu protetor, o seu guia e o seu refúgio. Ele te guarda de forma que vai além do que você pode ver ou sentir. Nos momentos de incerteza, confie na mão invisível de Deus, que trabalha em cada detalhe da sua vida para o seu bem.